senhor avalia esse momento? O governo quer votar, não aquela agenda principal, mas pelo menos uma agenda mínima para mostrar que, enfim, que o presidente Temer está governando. O senhor acha possível o Congresso tocar a casa nesse momento? Olha, nós temos o dever de tentar, mas é preciso considerar que temos um presidencialismo forte e, principalmente, reformas de profundidade só ocorrem quando o chefe do Poder Executivo lidera o processo. E nós estamos vivendo um momento em que o chefe do Poder Executivo está baleado. É hoje o chamado pato manco, expressão usada sempre na Inglaterra. E certamente dificultará a tramitação das propostas que estão em deliberação no Congresso. Se antes já havia dificuldade, porque o presidente perdeu a confiança, não tem credibilidade, imagine agora com essa hecatombe moral que nós estamos vivendo. É muito difícil empurrar para diante as reformas propostas pelo governo. Diante do momento em que o país atravessa, disso que o senhor está falando, qual que o senhor imagina que seria a saída para um momento como esse, para que o Brasil não fique mais aí pelo menos um ano e meio nessa indecisão? A saída está só na Constituição e, evidentemente, para que essa alternativa constitucional pudesse ser adotada, dependeríamos do ato unilateral de vontade do presidente da República, que é o ato da renúncia. Sem renúncia, nós estaremos com os obstáculos à frente. As coisas não andam, as reformas não acontecem. Nós ficaremos aqui atordoados nesse clima de tensão permanente. A solução, portanto, seria um ato, eu repito, de vontade unilateral do presidente, renunciando, para quem respeita a Constituição, se promovesse eleição indireta, porque é assim que está na Constituição do país. Mas se os partidos eleição da base direta pressionassem de alguma forma, o senhor não imagina que esse ato unilateral pudesse ser de alguma forma reforçado? O presidente tem reiterado que não renuncia, mas é evidente que o poder de pressão pode ser exercitado e certamente, sob pressão, o presidente não resistirá. Esta é a minha modesta opinião, evidentemente, eu não conheço a energia dele, de onde ele vai retirar energia para resistir diante de uma pressão, se ela ocorrer realmente com a base aliada, a sua base de apoio político se manifestando pela renúncia. O senhor seguindo com a investigação, decidindo seguir com a investigação na próxima quarta-feira, o senhor acha que esse seria o fator decisivo para que a base pedisse e insistisse na renúncia? Utiliza-se esse pretexto, aguarda-se essa manifestação do Supremo Tribunal Federal. Mas eu creio que não deveria existir pretexto algum para uma tomada de posição que levasse em conta o interesse do país. Porque até agora levou-se o interesse próprio do presidente. A não renúncia diz respeito ao seu interesse. Se olhasse o interesse da nação, que está sangrando, certamente teria renunciado para que as providências constitucionais pudessem ser adotadas. Mas o movimento até agora é no sentido contrário, né, senador? O partido da base está reafirmando que vai tentar manter um clima de, pelo menos, um mínimo de apoio para garantir a governabilidade e tentar lutar, inclusive, pelas reformas. Como é que o senhor vê isso? As tentativas são legítimas, elas naturalmente ocorrem, mas os fatos novos são preponderantes sempre, cada dia com a sua agonia. Nós não sabemos o que ocorrerá no dia de amanhã. Senador, o senhor apoiaria a aprovação de uma PEC pela realização de eleições diretas agora, em caso de vacância? Não há tempo, eu creio que essa é uma proposta precipitada, porque teríamos que haver um amplo entendimento político. Eu creio que não se altera as regras do jogo em meio do campeonato. Nós temos que aguardar as eleições diretas de 2018. Qualquer procedimento agora de alteração da Constituição certamente não trará aquela legitimidade do voto. Nós temos que buscar o voto nas urnas para promover uma alteração dessa monta, né? Porque seria uma antecipação das eleições de 2018 ou seria
uma eleição direta para o mandato tampão. Portanto, são alternativas que não dizem respeito à aspiração nacional. Nós temos que seguir com o cronograma. É melhor um passo seguro do que avanços irresponsáveis, avanços com base na aventura. Eu creio que o Brasil precisa consolidar os seus avanços. É claro que nós estamos vivendo uma tragédia, mas estamos avançando. Estamos tendo a oportunidade de uma grande limpeza. Há uma postura de instituições fundamentais que reabilitaram a credibilidade junto à sociedade brasileira, que estão prestando um serviço para o futuro desta nação que ficará na história. Nós estamos vendo Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal promovendo uma grande limpeza nesse país. Será muito importante para o Brasil. Portanto, todo passo deve ser passo com segurança. Alterar a Constituição exige um grande debate, até porque tem que se respeitar a vontade da população. Senador, a OAB anunciou que vai entrar com pedido de impeachment, já tem novos protocolados da semana passada para essa. O senhor acha que isso tem chance de tramitar ou é mais um instrumento de pressão? Olha, tem chance de tramitar, mas nós dependemos regimentalmente da vontade do presidente da Câmara dos Deputados. Se ele resistirá à pressão, nós não sabemos. Nós estamos tentando mudar, inclusive, a lei do impeachment aqui para que possa ocorrer recurso ao plenário. Essa proposta nós já apresentamos há algum tempo, mas não houve deliberação sobre ela. Então, as regras do jogo hoje impõem ao presidente da Câmara acolher ou não os processos de impeachment sobre a mesa. É evidente que agora há uma instituição histórica, que é a OAB, que está propondo também o impeachment. Essa pressão crescerá. Eu não tenho dúvida de que, com a continuidade da pressão, o presidente da Câmara determinará a instauração do processo de impeachment. Senador Álvaro, como o senhor vê o presidente da Câmara como do Senado diante dessa crise toda, nenhum dos dois comparecendo ao Congresso desde quarta-feira? Eu acho que nós temos que aceitar o enfrentamento. Não é? Há uma crise e aqueles que exercem função de responsabilidade elevada devem estar presentes a cada passo. E, aliás, há uma outra providência que nós deveríamos sugerir. Aqueles que se encontram sob investigação, presentes na linha sucessória, deveriam abrir mão dessa prerrogativa de suceder o presidente da República. Senador, até agora a defesa do presidente Michel Temer tem atuado basicamente em duas frentes. Uma no sentido de desqualificar de alguma forma a delação que foi feita com a Procuradoria-Geral da República e o outro de atacar diretamente a pessoa que fez as gravações do empresário Joesley Batista. Isso tem gerado aí algum fôlego para o presidente da República. O senhor acha que, de alguma forma, essa estratégia pode mantê-lo no cargo? Não, essa estratégia de desqualificação é conhecida no mundo da criminalidade. Ocorre que prevalece cena e fatos, né? Nós tivemos, nesse episódio, nessa novela policial que o país está assistindo, a cena de vários crimes num único capítulo da novela, que foi a conversa do presidente com o empresário na residência oficial do presidente da República, onde o empresário relatou crimes cometidos e, no decurso deles, inclusive cooptação de autoridades judiciárias, uma delas já detida, o procurador, anunciando o crime de obstrução da justiça, portanto, também com o fato de estar pagando mesada para obter silêncio de presos, isso diante do presidente, sem que nenhuma providência fosse adotada por ele. Ele acompanhou passivamente esse relatório de crimes praticados pelo empresário e acertou novos encontros em que ele deveria ingressar pela garagem da residência para não ser visto. Portanto, esta cena é uma cena que fotografa
a dura realidade desse drama vivido agora pelo presidente da República. E as delações não dizem respeito apenas a fatos recentes ocorridos já durante o período em que a Operação Lava Jato investiga, diz respeito a fatos anteriores, com o repasse de recursos, dinheiro de propina, abastecendo a pedido do presidente campanhas eleitorais. São acusações gravíssimas, né? E, evidente, nós ficamos cautelosos em relação a provas, mas todos nós sabemos que delação premiada só é aceita e aprovada com provas. Não há acolhimento de qualquer delação premiada sem apresentação de provas documentais e materiais, além dos indícios que devem ser robustos, como vem ocorrendo.